Bem, vamos lá, pessoal. Meu nome é Roberto, né? Eu sou cofundador da AIB Marketing Digital e eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente falar inicialmente das configurações básicas dentro da conta do Google Ads, tá? O intuito aqui não é aprofundar, mas dar uma visão um pouco mais clara de como é e como deve ser feita a configuração de uma conta, né? E aí eu peguei uma conta aqui que eu estou compartilhando com vocês, é uma conta do zero, eu criei só para a gente poder fazer esse teste aqui e mostrar os pontos básicos de uma configuração, tá? Se fizer sentido para vocês, né, depois vocês se inscrevam aí no nosso canal, porque a gente vai estar produzindo é, de forma consistente aí novos conteúdos que façam sentido para que vocês possam dar os primeiros passos para construir uma campanha no Google Ads e conseguir ter os primeiros resultados, tá, gente? Quando eu olhar aqui para o lado aqui, é porque eu estou com a pauta aqui dos tópicos principais que a gente vai estar conversando aqui para facilitar e a gente tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Então vamos lá, gente. Isso aqui é uma conta básica do Google Ads. Esse é o novo layout da conta. Pode ser que daqui a 6 meses esse layout ele se modifique novamente, né? O Google está sempre fazendo testes e procurando a melhor experiência para os usuários do Google Ads, mas os nomes eles sempre ficam os mesmos, né? Então é só você botar na pesquisa dentro da ferramenta e você vai conseguir localizar o recurso que eu vou estar colocando para você, tá? Aqui nesse caso, pesquisar, ele está aqui, nesse botão aqui acima, tá? Mas na sua conta pode estar em um local diferente. Então vamos lá, gente. O primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente assume e cria uma conta do Google Ads é colocar as informações básicas nossas, né? Nesse caso, a gente vem aqui em administrador, configurações da conta, né? Esse aqui é o primeiro passo, é o básico. E aí a gente procura, dentro do possível, preencher o máximo das informações que existem aqui. É claro que algumas informações a gente não vai ter, né? Ou não é necessário no primeiro momento tá preenchendo, tá? Os principais pontos aqui que a gente deve colocar é o nome da conta para você identificar. Aqui, essa conta está ativa ou não. Nesse caso aqui, a conta está ativa. Aqui é a pessoa responsável pela proteção de dados. Eu recomendo fortemente sempre colocar aqui quem vai ser o responsável. Se for você, excelente. Se você for compartilhar a sua conta com uma agência, um profissional autônomo que vai tomar conta da sua conta, é legal que você coloque aqui. Aí você pode botar, bota seu nome ou bota o nome da agência aqui. Mas é importante ter essa informação, tá? O horário, sempre buscando colocar o horário da sua região. Aqui eu coloco um padrão Brasília, mas se você mora em São Paulo, você pode colocar o de São Paulo também, tá? Basicamente, eu acho que aqui seriam essas informações. A gente não tem muito o que complicar aqui nesse primeiro passo, tá? Se a gente fizer esses primeiros itens aqui, já deixá-los preenchidos, já fica de bom tamanho, tá bom? O segundo passo é configurações de pagamento. É sempre importante você já colocar e definir como que você vai utilizar para poder pagar os anúncios que você vai estar implementando, tá? Eu recomendo fortemente que você configure um cartão, né? Para que exclusivamente esse cartão possa trabalhar dentro da conta do Google Ads. É, Você tem outras opções? Tem o Pix, tem o boleto. Funciona, também é efetivo, mas quando você coloca o cartão, você ganha em agilidade, você ganha em credibilidade, porque o Google vai ter ali uma forma de pagamento confiável, e você, se você, por exemplo, coloca a opção de pagamento boleto, você acaba, dependendo da forma como você pague, você tem um tempo eh, de espera de compensação bancária desse boleto, e é um tempo que, em alguns casos, você pode ficar sem a sua conta estar distribuindo os anúncios dentro da rede do Google, tá bom? Então, fique atento a isso.
E eu recomendo fortemente que você consiga colocar um cartão, coloque um cartão exclusivo para o Google Ads, para que você possa trabalhar com tranquilidade. Se você não tem um cartão exclusivo, pode colocar o seu, coloca naquela versão digital, né? Que hoje os bancos já possuem essa opção, para que você não coloque o número do seu cartão físico, tá bom? Vamos lá. É, feito essa parte, a gente já vem aqui para criação de campanhas, né? Se você observar, tem aqui um botão Nova Campanha, que é onde você vai criar a nova campanha. Mas antes disso, você precisa fazer um passo importante, né? Se você tem o seu próprio negócio, você tem que entender quais são os seus serviços, quais os serviços que você oferece e qual desses serviços é o seu principal serviço, né? E aí, em outro vídeo, a gente pode estar conversando sobre a parte de gestão e entender ticket médio, eh, precificação, lucro líquido, faturamento. Mas o importante aqui é que você tenha uma ideia se você vai fazer a campanha para o seu serviço ou se você vai gerar essa campanha para algum cliente seu, se você é um gestor de tráfego. Você tem que entender qual o principal serviço desse cliente, qual o ticket médio dele, para que você tenha uma ideia de valor de investimento e conhecendo o serviço que esse cliente vai estar fazendo, como principal, vai estar colocando como principal, vai ser o principal serviço dele, porque muitas vezes o cliente tem três, quatro, cinco tipos de serviços, né? Mas nem sempre todos os serviços eh, trazem uma lucratividade esperada, né? Então é legal que conversando com ele, ou você chegando ao entendimento do seu serviço, qual que traz uma lucratividade, e trabalhar dentro do Google com palavras-chave relacionadas a esse serviço. É importante que você entenda que nem sempre um serviço, dependendo do nicho que você atue, eh, vai ter um volume de pesquisas considerável para que você rode campanhas, por exemplo, na rede de pesquisa, que é um tipo de campanha. Então você precisa analisar se efetivamente vale a pena você fazer uma campanha aqui ou não, fazendo a pesquisa de palavras-chave. Você tendo esse conhecimento do volume, você pode orientar ou seguir eh, na criação da campanha. É importante que você tenha em mente que na hora que você vai fazer a pesquisa e entender o que é o volume, isso vai ser muito relativo, principalmente dependendo do tamanho da cidade onde você mora, né? Mas eu coloco muito que como padrão você vai trabalhar numa cidade como São Paulo, que você pode trabalhar aí com 10.000 pesquisas mês. É um volume legal para você estar fazendo um bom trabalho e esperando que você tenha um, um retorno sobre o investimento que você vai estar fazendo dentro da rede de pesquisa, tá? É importante que você tenha atenção, entendimento que no Google os resultados eles são a longo prazo, né? Médio e longo prazo. São campanhas que demoram um pouco mais a performar, mas que a longo prazo vão trazer um retorno sobre o investimento seguro e qualificado, tá? Então você sempre tem atenção nesse sentido. Se você quiser, eu estava precisando fazer a pesquisa das palavras-chave para poder ter um entendimento se vale a pena ou não e qual o volume. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, ferramentas, planejamento, planejador de palavras-chave. Aqui no planejador de palavras-chave você vai poder ter uma ideia do volume de pesquisa. Você sempre coloca aqui, ó, nessa parte, eh, preferencialmente a cidade ou o estado que você vai estar trabalhando, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, São Paulo capital, né? Você tem aqui o São Paulo estado e São Paulo cidade. Você opta por São Paulo cidade, exclui o Brasil aqui e salva. Aqui você coloca a palavra-chave, né? Vamos colocar que você é um fisioterapeuta e quer fazer uma pesquisa para a palavra fisioterapia, né? Então vamos lá. Botou fisioterapia, ver resultados.
certo? Aqui você vai pegar e observar que você tem uma média de agosto de 2023 até julho de 2024 para a cidade de São Paulo, tá? Aqui ele dá algumas outras opções de palavras-chave que você pode colocar. E aqui ele dá as palavras-chave, a primeira palavra-chave que você colocou e as palavras que estão associadas a essa palavra-chave, né? Que ele entende, que o Google entende que estão associadas a essa palavra-chave, tá? Se você observar a média de pesquisas para fisioterapia na cidade de São Paulo, é 10 mil a 100 mil pesquisas no mês, né? Então é um volume bem legal, bem considerável que a gente pode estar trabalhando, tá? É sempre importante você ter ideia aqui, ó, lance na parte superior menor valor, 2,80 e lance na parte superior 9,24. Então, para você estar naqueles primeiros anúncios que aparecem quando você vai na rede de pesquisa, você vai pagar, isso aí é uma estimativa, tá, gente? De 9,24, isso vai depender muito do dia, do leilão, dos valores que estão sendo colocados dentro do leilão. Mas para que você tenha uma ideia e você possa ter uma previsibilidade de quanto que você vai gastar por dia de investimento, tá? Mas o primeiro passo é esse. Definiu as palavras-chave, por exemplo, aqui nesse caso, se o cliente definiu que ele vai botar R$ 10 dia, é, ou você definiu que vai botar R$ 10 dia para poder impulsionar suas campanhas. Então, o que eu aconselho? Se você vai colocar R$ 10, é interessante que você coloque uma palavra-chave. Nesse momento, não adianta você colocar várias palavras-chave, porque você tem uma verba muito pequena. E, por exemplo, se você receber um clique de topo, a média aqui ele está colocando que você vai pagar 9,24. Então, se você tem R$ 10 dias e você receber um clique, você já vai gastar a verba diária sua e provavelmente você não vai aparecer mais eh, durante o dia, se você for receber esse clique na parte da manhã. Então você sempre tem que fazer essa conta. Não adianta botar 10 palavras-chave com um investimento de R$ 10, porque provavelmente não vou ter verba para receber clique o suficiente para cada uma dessas palavras, tá? É interessante também, e você pode fazer, se eu só tenho R$ 10, eu buscar palavras-chave que tem um custo menor, né? Então, por exemplo, se você pegar a parte, você tem uma especialização em osteopatia, o custo aqui está menor, está 3,64. Então, dá para você receber um número maior de cliques durante o dia para a palavra osteopatia. Você fica mais tempo aparecendo para as pessoas que estão pesquisando para aquela palavra osteopatia. É interessante também, a gente pode fazer a campanha baseada nessa palavra-chave, tá bom? Então, por exemplo, você sempre define essas palavras-chave e o que que você vai tomar como palavra-chave principal para poder fazer o seu trabalho e criar a sua campanha. Nesse caso, vamos trabalhar com a palavra osteopatia, né? A gente definiu aqui hipoteticamente uma campanha de R$ 10, vai dar em média aí uns R$ 300 por mês de investimento, tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? É lógico que R$ 10 hoje é um valor bem inferior ao que a plataforma orienta que você coloque para que você possa estar gerando uma campanha que gerando uma campanha que crie e possa ter resultados efetivos, tá? Feito isso, a gente volta aqui em campanhas e vamos começar a criar a campanha, né? Então, cria nova campanha. Aqui você tem algumas opções que o Google te passa, tá? Vendas, leads, tráfego no site, promoção do app, reconhecimento, visitas a lojas locais. Mas tradicionalmente, e que eu vejo funcionar e dar resultado, principalmente, por exemplo, no setor de serviço e especificamente na área de fisioterapia, a gente começa sempre com leads, tá, gente? Funciona e funciona para 95% dos serviços que hoje a gente tem aí que podem ser ofertados pelo Google, tá? Aqui são os tipos de campanha, tá, gente? A gente tem pesquisa, performance max, geração de demanda, rede de display, shopping e vídeo, né? Eu recomendo nesse primeiro momento, principalmente se você tem uma verba baixa de investimento, você coloca como pesquisa, né? Então, vamos lá, pesquisa. Tá.
selecione como você quer alcançar a sua meta. Você pode colocar visitas ao site, visitas à loja ou downloads. Eu geralmente recomendo aqui que você coloque visita ao site. É importante você saber que quando você vai desenvolver campanhas no Google, dentro do Google Ads, é de fundamental importância que você tenha um site, tá? Nesse primeiro momento, não precisa ser um site institucional, aquele que tem todos os seus serviços, separados por páginas específicas, explicando o que que é cada um desses serviços. Não, inicialmente, se você vai utilizar a palavra osteopatia, você vai utilizar somente uma página e nessa página você vai trabalhar esse serviço de osteopatia. Pode botar quem é você nessa página, é, a, a localização e o telefone de contato, e nessa página sempre ela deve ter botões de chamada, né? Por exemplo, marcar ou agendar uma consulta. Isso eu posso depois a gente fazer um outro vídeo falando especificamente como tem que ser uma página básica sobre uma palavra-chave só, o que que ela precisa ter para que você possa rodar os anúncios. Mas já fica em mente que você vai precisar ter uma página para poder rodar as suas campanhas, tá? Aqui são as metas de conversão, que é importante você definir uma meta de conversão para que você possa rodar suas campanhas, né? A gente depois vai criar uma conversão para que vocês possam gerar suas campanhas e acompanhar, né? Essa conversão, ela basicamente vai ser o quê? A gente vai criar uma conversão que vai ser configurada dentro da sua página para que você possa considerá-la como uma conversão. Então, por exemplo, eu criei uma conversão aqui dentro do Google Ads de clique no botão para agendar uma consulta. Então, toda vez que uma pessoa for na sua página e clicar lá no botão agendar uma consulta e for direcionada para o WhatsApp, isso vai contar como uma conversão. E aí a gente vai entender se esse volume, essas conversões estão efetivamente chegando para você. E aí depois, no segundo momento, você vai entender se esses leads estão chegando qualificados e se você está conseguindo fechar com esses leads os tratamentos, tá? O nome da campanha você sempre toma como padrão colocar a palavra-chave, osteopatia, né? Eu gosto sempre de colocar aqui um separador, né? Para que fique mais fácil você visualizar e entender. Coloca qual o tipo de campanha que você está usando, nesse caso é pesquisa. E eu gosto de colocar também a data, né? Você pode botar aqui 18/8/2024. É sempre importante você depois ter um padrão para que você possa entender o que está sendo feito dentro das suas campanhas, tá? Clico aqui em continuar. Aí então, pede aqui, vamos colocar uma meta, não que especificamente seja essa meta nesse momento, mas vou colocar aqui a ligação dos seus anúncios, tá? Certo, aqui é os lances, né? Como que você vai escolher a estratégia de pagamento dos leilões, né? Os leilões são onde vários anunciantes vão estar oferecendo um valor específico para converter em cima daquela palavra-chave quando a pessoa estiver pesquisando, tá? Isso é um dos fatores que o Google leva em conta para que você possa aparecer nas primeiras posições. É um dos fatores, tá? Mas não é o único. E aqui em Lance você tem conversões, valor da conversão, cliques e parcela de impressões. Se você começou agora, essa conta, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é uma conta nova, ela não tem nenhuma inteligência de conta ainda, não tem nenhuma conversão feita. Eu começo por conversões, eu não aconselho, né? O ideal é que você comece com cliques e esses cliques, com o tempo, e aí a gente coloca em média pelo menos 30 dias, a gente ter aí um volume de pelo menos 30 conversões.
já gera uma inteligência suficiente para que a gente possa ter um segundo passo, que seria a mudança da configuração para conversões, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente fica com cliques. Aqui eu posso definir o custo por clique, quanto que eu quero pagar por clique, né? A gente observou lá que ele estava em média 8,96, se eu não me engano, né? Como a gente vai botar aí R$ 10 e a gente ainda não entende como é que vai, na minha cidade, como que esse leilão vai funcionar e quais são os custos desse leilão, eu coloco um valor inicial, vamos colocar que ele é até relativamente alto, de R$ 2. Com acompanhamento diário, na primeira semana e no primeiro mês, a gente vai observando se esse valor de R$ 2 ele é suficiente, se ele está alto demais, se eu posso diminuir, para que eu possa ter um maior número de cliques, tá bom? Clique em próxima. Tá. Aqui ele me pergunta se eu quero aparecer em parceiro de pesquisa do Google. Eu aconselho fortemente a não colocar essa opção como selecionada. Eu não vejo e não tenho visto bons resultados com essa opção selecionada, tá, gente? Lógico que pode, de nicho para nicho, você tem comportamentos diferentes da campanha, né? Principalmente se você quiser fazer um teste, pode fazer um teste e deixá-la tagueada, mas pela minha experiência, por exemplo, pelo setor na área de serviço, para a área de saúde, eu não tenho visto bons resultados com essa opção marcada, tá? Locais, onde você quer que esses anúncios apareçam, né? Aqui, por exemplo, Brasil não faz sentido se você tem R$ 10, você não vai ter verbo suficiente para aparecer para o Brasil inteiro, e aí vai muito do serviço que você oferece. Por exemplo, se você é um fisioterapeuta, dificilmente você vai ter um serviço para o Brasil inteiro, a não ser que você faça algum tipo ofereça algum tipo de serviço de consultas online, tá? Mas na sua grande maioria dos fisioterapeutas, eles oferecem só o atendimento presencial no seu consultório ou clínica, né? Então a gente pode segmentar aqui de forma mais assertiva em inserir outro local, clique em pesquisa avançada, e aqui você pode definir um raio. Eu gosto sempre aqui trabalhar com quilometragem, tá? Milhas é porque é a métrica que é considerada lá nos Estados Unidos e em alguns outros países. Aqui no Brasil a gente trabalha com quilometragem, né? E aqui você escolhe o local, coloca o endereço do local onde você quer que efetivamente os seus anúncios apareçam. Você pode aproximar o mapa também aqui, né? Você vem aqui, por exemplo, estou aqui em Vila Mariana, né? Eu posso pegar esse alfinete aqui e vou clicar aqui em Vila Mariana, mais próximo do meu endereço, se eu tiver um endereço e souber o endereço ou local, o meu consultório fica perto da estação do metrô na Roça. Pego o alfinete, clico aqui e ele vai me gerar um raio de 1 quilômetro, tá? Pode ser que inicialmente isso já seja o suficiente? Pode. Mas geralmente eu trabalho com um raio, começo com 2 quilômetros pelo menos, né? Então a gente pode depois ir aumentando aqui, ó. Colocar 2 quilômetros e colocar a mesma localização quando você tem o endereço, tá? Mas vamos deixar nesse primeiro momento 1 quilômetro da região para que você possa ter ideia se efetivamente essa campanha vai estar trazendo os resultados ou não. Se você tem um pouco mais de verba, você pode colocar alfinetes em pontos diferentes, onde você tem um alcance para atendimento e faça sentido, tá? No caso de uma clínica de fisioterapia, você pode colocar 1 a 2 quilômetros aqui. Então, se você quiser, você pode mudar aqui também, ó. Clica no. Deixa eu só voltar aqui, ó, você passa o mouse aqui, ele vai dar a opção do lápis para que você possa editar. Você vem aqui, coloca 2 quilômetros
e salva. Você aumentou um pouco mais o raio para que você tenha um alcance e a campanha apareça para pessoas que estiverem dentro desse raio, tá bom? Clicou em salvar, já está configurada a área. Aqui você coloca português. Se você quiser, você pode colocar aqui inglês e espanhol, se você estiver em São Paulo, porque aqui ele vai considerar a linguagem que vai estar no navegador da pessoa que estiver utilizando, ou o celular ou o computador. Então, muitas pessoas que estão aprendendo outras línguas, né, o inglês ou o espanhol, eles configuram o computador ou o celular com essa língua, e aí a campanha ela vai aparecer também para essas pessoas, tá bem? Aqui, segmentar público-alvo. Nesse primeiro momento, a campanha inicial, a gente não faz configuração aqui. Essa questão de correspondente de palavras-chave para ampla, deixa desativada mesmo. A gente não vai fazer alteração nisso. A gente vai definir lá quando a gente for criar o anúncio, tá? Clico aqui em mais configurações. Rotação dos anúncios. Você sempre mantém priorizar os anúncios de melhor desempenho, tá? Não precisa alterar isso. E aqui, datas de término, você deixa sempre a data inicial de quando você vai começar a campanha e não precisa alterar, colocar aqui a data final, tá? Você altera só pausando a campanha, tá? É um padrão que eu tomo e funciona, então mantenha assim, tá bom? Programação dos anúncios. Eu sempre gosto aqui de selecionar por dia, para que eu tenha a visão clara do que está acontecendo em cada dia na campanha que eu crio, tá? Então aqui eu boto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você trabalha sábado e domingo, é, faz sentido colocar. Mas se você também não trabalha, eu aconselho fortemente que você adicione, tá? Por quê que eu vou fazer isso? O Google ele tem a inteligência suficiente para entender que final de semana, por exemplo, se você trabalha só de segunda a sexta, ele consegue entender com o tempo que você não trabalha para poder estar atendendo as solicitações de contato, mas ele vai aparecer para pessoas que possam estar, e principalmente domingo, às vezes as pessoas procuram muito alguns serviços. Ah, eu vou marcar uma consulta, preciso de um fisioterapeuta. Deixa eu procurar aqui quem que eu vou buscar na segunda-feira. E aí é interessante que você apareça para essas pessoas para que você possa ser mais uma pessoa que vai ter o contato daquele futuro paciente, tá? E assim, no sábado e no domingo a gente pensa que não tem muita procura, mas efetivamente tem muita gente procurando, principalmente em São Paulo, pelos serviços oferecidos, né? Então, deixa sábado e domingo aí também, tá, gente? Vamos lá. Agora mais configurações. Aqui em URL você não mexe nada e nem marcas, tá? Vamos lá. Essa parte aqui é uma parte que o Google está criando agora, que está implementando, que é todo o apoio da inteligência artificial, apoiando você na criação de uma campanha. Inicialmente, eu não vou tratar essa parte nesse vídeo aqui, tá? A gente pode depois criar um vídeo só com essa parte de criação usando a IA do Google, que é a Gemini. Mas não é o objetivo desse vídeo, então eu vou pular essa parte aqui, tá bom? Certo. Aqui já é o anúncio. Aqui, o nome do grupo de anúncio. A gente já define, e eu gosto de colocar o nome da palavra-chave que a gente vai utilizar. Deixa eu só botar aqui que ele botou o mesmo nome. Eu não quero o mesmo nome que está lá na campanha. Deixa só osteopatia. Tá? É importante, ficou aqui ficou cheio. É importante a gente ter ideia que quando a verba ela é maior, por exemplo, se você tem R$ 100 para investir por dia, você pode criar uma campanha onde você vai ter lá
2 ou 3 conjuntos de anúncio, que é isso que a gente está definindo aqui. E nesse conjunto de anúncio, você ter palavras-chave diferentes sendo trabalhadas de acordo com a sua estratégia e os serviços oferecidos por você. Então, por exemplo, você pode botar aqui osteopatia e uma palavra, a palavra-chave que a gente vai trabalhar aqui vai ser a palavra de fundo de funil, que é osteopatia. A pessoa já está procurando osteopatia, ela não está perguntando, procurando assim, o que é osteopatia? É, osteopatia é a mesma coisa de fisioterapia, osteopatia ou fisioterapia, isso são palavras-chave de topo de funil, que tem um custo menor, que vale a pena trabalhar se você tem uma verba maior, que são as palavras-chave de cauda longa, que tem um custo menor, mas que você, aparecendo para essas pessoas, com o tempo você vai trazendo essas pessoas dentro do seu funil, e aí quando ela procurar osteopatia, você vai estar muito mais presente na cabeça dela, porque ela já viu você em outras palavras-chave, quando ela estava pesquisando sobre, né? Mas quando eu considero osteopatia, a pessoa já está osteopatia em São Paulo, osteopata em São Paulo. Ele já está ciente que você do serviço e do que ele quer. Então é importante você aparecer para esse cara que é fundo de funil, que é um perfil muito mais qualificado e as chances dele te converter em uma consulta são bem maiores, tá? Aqui você tem a opção, ou você coloca o seu site, né? Ou você coloca o seu serviço, ou você coloca a palavra-chave aqui. Aqui eu posso botar osteopatia. Aqui, gente, nós temos algumas opções, tá? Que o Google oferece. Ele recomenda que a gente coloque assim, sem aspas ou sem o colchete. Por quê? Porque ele ainda vai aprender como que ele vai encontrar as pessoas que você entende que são as pessoas que vão converter para o seu serviço. Então, ele precisa ter um volume maior de opções e de palavras interligadas. Então, aqui, quando você coloca só osteopatia, ele vai pesquisar osteopatia em São Paulo, osteopatia pediátrica, osteopatia adulto. Ele fica um pouco mais genérico, mas nesse primeiro momento é interessante porque ele vai estar aprendendo. Então, a gente precisa dar essa margem de aprendizado para o algoritmo, para que ele possa ir afunilando as pesquisas que fazem mais sentido e tornando mais efetiva a conversão, tá bom? Aqui você coloca Brasil. Como eu coloquei lá uma conversão só para chamadas, ele já me dá a opção aqui de configurar a campanha para uma opção de a pessoa viu o seu anúncio e já poder ligar para você, né? Isso é bem legal, agiliza, ou falar pelo WhatsApp, tá? Então você vai colocar seu número de telefone aqui, aqui é o site, é importante, por isso que eu falei lá no início do vídeo, que é importante você ter um site. Aqui você pode colocar, se você tem osteopatia pediátrica, por exemplo, você coloca o site, que é como ele vai aparecer aqui para você, osteopatia pediátrica e o seu site, tá? Sempre respeitando esse volume de palavras, de letras que você pode ter em cada campo, tá? Aqui você tem que ter 15 letras, aqui também 15 letras. Nos títulos, é importante você colocar palavras-chave que façam sentido, que estejam relacionadas, você coloca assim, osteopatia em São Paulo. Aí você pode colocar aqui, osteopatia pediátrica. Sempre agende uma consulta. Sempre coloca alguma chamada para ação dentro dos seus títulos, tá? Porque o Google considera isso como importante para ele, né? Aqui no caso, são só dois títulos, então já estaria suficiente aqui o nome da empresa que você presta o serviço. A linha de descrição, se você observar, ele coloca 90 letras, então você pode
explicar um pouco mais qual é o serviço, o que que a osteopatia vai tratar especificamente. Se você tem uma especialização, por exemplo, em coluna, você bota que os benefícios da osteopatia na coluna para o tratamento da coluna, né? O quão rápida a recuperação do paciente com problemas na coluna após fazer o tratamento da osteopatia. Sempre detalhando e tentando ser o mais sucinto possível para que ele possa caber dentro dessas 90 caracteres aqui, tá bom? Aqui nesse ponto de URL do anúncio, não precisa se preocupar nesse momento com esse tagamento aqui, tá? É, isso é uma coisa mais avançada que a gente pode fazer um vídeo especificamente para isso, para você poder aprender, mas nesse caso, o básico já é o suficiente aqui, tá? Você clica em concluído e já está pronto o primeiro anúncio, tá? Clique em próximo. Aqui você vai definir o valor que você vai investir. Como nós definimos lá, a gente vai colocar R$ 10. Vamos ver se ele vai deixar passar os R$ 10. Aqui ele te dá uma média, né, de cliques que você vai receber, 139 cliques por semana. É um custo em média de 50 centavos, tá? Um custo semanal de R$ 69,99 por semana que você vai ter. Bem legal para você ter uma previsibilidade de quanto você está investindo por semana. Só ele verificar aqui se está tendo algum erro. Corrigir esse problema para veicular. Vamos ver se ele deixa eu passar. Deixa eu ver se ele vai me dar a opção de passar aqui. Vou ter que corrigir. Vamos lá. Tem que ter um pouquinho de paciência com o Google, que às vezes a gente clica e ele demora a rodar. Aqui, ó, o erro. Vou colocar aqui um número. Vamos imaginar que o nome da empresa seja uma osteopatia pediátrica, tá? Então a gente define esse nome, essa descrição, né? E aqui em cima, você vai deixar passar. Vamos lá, vamos entender aqui o que que ele está. Acho que agora nós conseguimos resolver.
Coloquei só um número aleatório aqui, tá, gente? Ah, perfeito. Ó, já deixou. Apareceu o botãozinho aqui de publicar a campanha. É que dá um tempo, né? Análise de compliance é para ver se você não tem nada fora do que as diretrizes do Google coloca como proibidas ou não para que você faça anúncios. E ele fazendo essa análise, estando tudo ok, ele já começa a fazer as primeiras impressões e você vai conseguir receber os primeiros cliques. Essa análise aqui, em média, uma semana, tá, gente? Para que você efetivamente tenha uma campanha rodando, tá? Aqui é a configuração de pagamento, que eu já falei com vocês lá no início do vídeo. Tem que colocar lá o número do cartão certo, tudo configurado direitinho para que você possa ter as cobranças efetivadas. Fica tranquilo que o Google não vai gastar nada além do que você já definiu como verba. Então, se você botou R$ 10, vai dar R$ 300. Não vai passar de R$ 300, tá, gente? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aqui ele vai fazer uma análise das palavras-chave, de cliques, quanto você está recebendo. Aqui é basicamente como que vai ficar o anúncio e você deve acompanhar. Então, gente, por exemplo, a parte de otimização. Aí cabe ter um outro vídeo para uma campanha que já estiver rodando para você otimizar. Mas a otimização de palavras-chave e de campanha, se você está com a campanha nova, que está sem inteligência, tá começando agora, ou até se você já pegou uma campanha que já rodou, uma conta que já rodou campanha, deixa o período de aprendizado de uma semana. Depois, na segunda semana, você já começa a observar como é que está o comportamento daquela campanha, se está gerando clique ou não. Gerou clique, mas não o volume que você quer, deixa ela aprender um pouco mais. É isso aí, pelo menos um mês de aprendizado, você analisando e entendendo se a campanha e o Google está conseguindo encontrar as pessoas que vão ser seus pacientes. Nesse primeiro momento, eu não aconselho você a aumentar o número de palavras-chave, até porque a sua verba diária não te permite, que foi o caso que a gente definiu de R$ 10. À medida que você for tendo resultados e pacientes forem fechando tratamentos, é legal você já definir uma verba mensal maior para que você consiga, à medida, por exemplo, de 3 em 3 meses, ir subindo essa verba diária. Né? De 10, você começa a colocar R$ 20 dia, depois de R$ 20 dia, R$ 30, até que a gente chegue a um valor que eu considero ideal de pelo menos R$ 100 dia para que você possa oferecer todos os seus serviços que você oferece na sua clínica, no seu consultório, e ter o retorno de cada um desses serviços para dentro do seu consultório, para que você possa ter, né, no caso, se for um fisioterapeuta, um consultório que tem um faturamento alto e que, acima de tudo, tem a lucratividade, né, que são coisas totalmente diferentes. E, como eu disse lá no início, a gente depois vai fazer um vídeo sobre gestão, falando sobre a diferença aí de faturamento e lucro, tá? Deixa eu ver só aqui. Eu acho que nesse vídeo, para ele até não ficar muito longo, tá bem interessante. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí essa dúvida. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha aí para ajudar que o YouTube entregue mais esse vídeo para outras pessoas. Se tiver uma sugestão de novos conteúdos, coloca também nos comentários. E a gente se encontra aí no próximo vídeo, tá bom, gente? Um abraço e bora para cima.